Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Boa noite, irmãos, a graça e paz. Amém. Estou feliz mais uma vez estar com vocês aqui neste lugar. Antes de nós começarmos a ministrar, queria que você ficasse de pé. Queria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado aí. Glória a Deus. Olhe bem para essa pessoa aí. Glória a Deus. Observou ela? Talvez você conhece vários Moisés, vários Vitos, vários reis, mas igual essa pessoa que está te segurando na sua mão aí, você não conhece. Talvez a gente encontre pessoas, de outro estado, esse fulano parece igual aquela pessoa, nomes parecidos, José de Arimateia, Antero, nomes parecidos, mas ninguém é igual. Você pode ir no Japão agora, ir no Canadá agora, que você não vai achar ninguém igual essa pessoa que está segurando a sua mão. Isso faz você o quê? Único. Talvez você está segurando na mão de alguém milionário aqui nessa noite. Talvez, então aproveita aí isso. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós somos únicos. Você é único. E Deus nos chamou, Deus nos comissionou, cada um naquilo que Ele sonha, para fazer obras maiores, amém? Queria que você orasse por essa pessoa que você está segurando a mão dela. Pai Santo e querido Deus, eu quero orar, Pai, por esse irmão, por essa irmã, o irmão que segura a mão direita, a mão esquerda. Quero pedir ao Senhor, Pai, ministre, Pai, sobre a vida dessas pessoas algo grande, algo sobrenatural, que nós possamos viver além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, que nós possamos vivenciar, Senhor, a manifestação da glória de Deus sobre a Tua amada igreja, e que nós possamos, ó Pai, vivenciar, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou, Pai, para Bet-Javé, aquilo que você sonhou, Pai amado, o Senhor sonhou, Pai, para cada um aqui presente, que nós possamos, ó Pai, revelarmos, ó Pai, aquilo, Senhor, que o Senhor designou-nos e nos comissionou-nos, ó Pai, para sermos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Deus nessa noite? Pode se assentar. Glória a Deus. Creio que muitos aqui, os irmãos não perceberam ainda, eu estou meio ofegante, corri muito. Corri de carro, mais fácil, pastor? Para chegar aqui no horário. Os irmãos sabem, quem trabalha, como diz aí fora, para o homem, Quem é ser elitista tem que cumprir horário. Mas glória a Deus, aqui chegamos. E nessa noite eu quero falar da palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar sobre a igreja dele hoje. Fala assim, obras maiores. Fala mais forte, obras maiores. Chega sempre no final de ano, as pessoas começam lá a fazer os checklists dos projetos que fez e começa já a pensar no projeto de ano que vem. E Deus, quando Ele nos criou, Deus, quando Ele nos formou, Deus, quando Ele desenhou-nos, Ele nos capacitou, nos comissionou também para vivermos e para fazermos o quê? Obras o quê? O que é obra? Deus sonha que a sua igreja possa vir se desenvolver. Vira uma pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus sonha com que você venha desenvolver.
Porque quando eu, membro do corpo, sendo igreja, desenvolvo, o que acontece com a obra? A obra desenvolve, a obra cresce. E tudo aquilo que qualquer pessoa constrói, ele constrói para dar o que? Errado ou certo? Para dar certo. Vira uma pessoa que está do seu lado e fala: Deus te criou para dar certo. Quem crê nisso recebe e fala amém. Então o sonho de Deus e o objetivo de Deus é com que a igreja venha se desenvolver. Mas toda vez que nós falamos em desenvolvimento, nós só pegamos uma parte. Desenvolver é crescer, desenvolver é você aumentar, desenvolver é você evoluir, desenvolver é você alargar. Mas desenvolver é você desenvolver. É você sair de dentro para... A criança, ela cresce no ventre, ela se desenvolve até certo ponto dentro do ventre. Mas se você pegar o dicionário, ele vai falar: desenvolver é você tirar para fora, é você evoluir, é você ser aquilo que Deus sonhou que você fosse. É você tirar de dentro para... É você tirar de dentro para fora. E quando nós falamos de obras, todas as vezes que nós falamos de obras, nós vamos falar de construção, nós vamos falar de crescimento, nós vamos falar, em projetos, nós vamos falar de matéria-prima. E Deus, ele é detalhista. O que acontece com uma obra? O engenheiro vê a obra antes da obra acabada. O arquiteto, ele vê antes da obra acabada. Porque antes de construir, ele já o quê? Viu. Alguém já viu a história de Walt Disney? Então, a Bruno. Walt Disney diz que antes de construir o parque, que todo mundo, eu falei que ainda vou levar o Theo lá na Walt Disney. Amém. O mundo todo hoje vai para a Walt Disney brincar nos parques. A Walt Disney desenvolveu e cresceu. Mas antes que aquilo se tornasse realidade, diz que o Walt Disney chegava e lá não tinha morro. Diz que ele ficava, olha, diz que ele ficava sentado, imaginando que uma coisa estava subindo e descendo. Diz que ele ficava mostrando aquelas pessoas que trabalhassem com ele, olha lá, E muitos chamavam ele de quê? Você vê alguém olhando para cima assim, no nada, aí você fala assim, que cara doido. Mas ele já estava vendo o que nós não víamos. E hoje ainda está lá. E quando foi inaugurar a Walt Disney, o prefeito falou antes da esposa dele, só que o senhor Walt Disney já tinha falecido. E o prefeito falou assim, pena que o senhor Walt Disney não está aqui. A esposa dele, quando após falar o prefeito, cumprimentou o pessoal e falou, eu queria corrigir aqui o senhor prefeito, porque ele falou que o meu esposo não viu, mas eu quero corrigir o senhor, ele foi o primeiro que viu. Porque tudo que Deus fez, tudo que alguém faz, ele faz para desenvolver. O cara que inventou a Ferrari falou assim, vai lá e dá errado. Não, ele fez e fez para ser o quê? O melhor. Todo produtor, quando cria algo, ele cria para dar certo. E Deus te criou para dar certo. E Deus criou a mim, Deus criou você para dar certo. Porque a vida não é a soma de quantas vezes você respirou, mas foi quantas das vezes que você perdeu o fôlego. Porque quando a bênção é tão grande, nós perdemos o... Respirar é normal. Você só perde o fôlego quando você tem o impacto de coisas grandes e de coisas positivas.
E isso nos faz melhor. A obra maior é você mesmo. A obra maior é eu mesmo. E qual o desejo de Deus? A maior tragédia do ser humano, queridos, é andar em círculo. Se nós tivermos as mesmas posturas, pensarmos da mesma maneira em 2020, eu já sei qual vai ser o resultado do dia 31/12/2020. Qual vai ser, pastor? A mesma coisa. Porque o ciclo, a maior tragédia do ser humano é andar em ciclo, enquanto Deus quer que nós avançamos. Quem está entendendo até aqui, fala amém. O seu chamado é você ser você mesmo. É você ser o seu eu perfeito. Por isso que eu iniciei falando aqui, você é único. Não tente parecer com ninguém. Aquilo que é raro tem mais valor do que aquilo que é o quê? É costumeiro. Aquilo que é seu valor não está naquilo que você é igual, mas naquilo que você é diferente. Você é raro. Você é o seu eu melhor. Nunca mais vai existir alguém igual a você. Tanto é que Paulo, em Salmo 139, a Bíblia fala, o salmista Davi fala: eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma e sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entedecido nas profundezas das terras. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E o teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem eu ainda delas havia. E quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. O salmista Davi está falando aqui que ainda ele era informe. Deus já nos conhecia. Porque o engenheiro vê antes da formação. O Criador vê antes da formação. E nessa noite, eu quero ministrar sobre nossas vidas 3 pontos e 3 passos que nós precisamos para vivermos obras maiores. Quem quer viver obras maiores, fala amém. Primeira coisa, a obra maior já é você. E o primeiro ponto, talvez você quer viver obras maiores no seu negócio. Talvez você quer viver obras maiores no seu relacionamento. Talvez você quer viver obras maiores na sua família. Talvez você quer viver obras maiores nos seus estudos. Eu tenho uma boa notícia para você. Tudo isso Deus já tem preparado para você. Fala assim, tudo isso Deus já tem preparado para mim. E a primeira coisa que nós precisamos ter, ou que nós precisamos fazer, para que eu e você possamos viver um nível acima ao qual Deus preparou para nós, é a renovação, ou a mudança, a transformação da nossa mente. Abra a Bíblia aí, por favor. Mateus capítulo 4, versículo 17. A Bíblia fala o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino, aí já entra em outra palavra, em outra mensagem. Porque o reino, para ter um reino, tem que ter um rei. Se nós somos filhos dos reis, nós somos príncipes, nós precisamos nos comportar como ele. E João Batista já vinha anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Posteriormente, João Batista batizou Jesus, e a primeira coisa que Jesus vinha falando é sobre o quê? Arrependei-vos. Como assim arrependei-vos? Só que se nós formos pegar
na tradução original, arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude interior. Então Jesus, primeiro, antes de Jesus, veio João Batista ministrando: arrependei-vos. Porque no Novo Testamento, toda vez, né, Jesus ele veio tentar restaurar, resgatar. E toda vez que se fala re, tem um prefixo re, significa fazer de novo ou fazer novamente. Então Deus, a visão de Deus não é nos levar para frente, é nos restaurar. Então é levar para trás, levar para o nosso propósito e para a nossa obra original, ao qual Ele designou desde lá de trás, quando Ele criou Adão e Eva. Então, de Gênesis capítulo 2 até Apocalipse, Ele vem tentando refazer aquilo que Ele fez para dar certo. Ele vem tentando restaurar. Então, João Batista veio primeiro falando de arrependimento, Jesus veio falando de arrependimento, Ele veio falando para os gregos e para o romano: muda a sua maneira de pensar. Ele veio para quebrar paradigmas da religiosidade, daqueles que estavam pensando que era o cara, mas no fim não era nada. Só que nós só conseguimos viver o novo liberando aquilo que nós carregamos de velho. Porque tem muitas pessoas que carregam peso à toa. Tem muitas pessoas que alguém tem dentro da sua bolsa e alguma coisa que você não vai utilizar hoje. Fala a verdade, irmãs. Às vezes nós carregamos um peso ao qual nós precisamos o quê? Nos livrar. E isso se fala de mudança, querido. Mudança de quê? Mudança de pensamento. Mudança de quê? Mudança de atitude. Porque tem pessoas que têm feito da sua mente uma jaula, tem aprisionado, enquanto era para fazer da mente um reino, para que você pudesse dominar sobre ela. Quem está entendendo, fala amém. Primeira coisa que nós precisamos, queridos, é transformar a nossa maneira de pensar. Porque João Batista usou as palavras eu não sei falar grego não, mas está escrito aqui, que arrependimento, ou melhor, traduzido como façam arrependimento, façam retorno. É a mesma palavra que diz convertei-vos, indica que arrependei-vos. E arrepender significa tomar novas ações. Arrepender significa tomar novas atitudes. Então, queridos, nessa noite, o que você precisa mudar na sua vida? Porque para construir obras maiores, eles já não chegam colocando o concreto ou o tijolo em cima. Ele chega arando a terra, até encontrar solo o quê? Firme. Ele já não chega colocando o quê? O segundo andar antes do primeiro, porque é preciso cumprir o quê? Etapas. Mas para isso precisa arar a terra. Para isso precisa o quê? Fincar as estacas. Para isso ele precisa fazer a análise, a sondagem do solo. Para que depois ele inicie-se uma grande obra. Só que aquilo que eu falei, o engenheiro viu aquela obra antes. Porque aquela obra de pé, depois vai colocar uma placa lá, engenheiro responsável, fulano de tal. O sucesso daquele prédio pode trazer, quem que fez isso aqui? Quem que fez essa pintura aqui? Quem que fez esse forro? Embaixo, que ninguém vê, tem lá uma assinatura. Porque quando dá certo, é importante, Wellington, para indicação. Você é cabeleireiro ou barbeiro? Barbeiro. Então quando você faz aquela obra de arte lá, deixa o homem mais bonito, ele vai perguntar, quem que fez? A sua obra, ela vai chegar onde você não chega. Por quê? Você está entregando o seu melhor.
Deus quer que nós, como igreja, entregamos o nosso melhor. E Ele conta comigo e com você também para obras maiores. Porque eu falei que não é importante só para o meu nome. Não é importante para o nome da igreja Beth Xavier. Mas é importante para o nome de quem, querido? É importante para o nome de Deus. Só que eu e você, nós precisamos saber disso. Mudar as nossas ações. E como eu mudo a minha ação, pastor? Mudando aquilo que eu penso de mim. Não fazendo com que a minha mente venha a ser uma jaula, mas venha a ser um reino onde eu venha dominá-la e venha fazer com que eu realmente possa viver obras maiores. Quem entendeu até aqui, fala amém. O segundo ponto que nós precisamos entender e viver para que nós possamos viver obras maiores, queridos, é saber o quê? Saber quem eu? O maior conflito da humanidade, pastora, é saber quem Ele é. As pessoas chegam em entrevista de emprego, ou talvez não precisa ser uma entrevista de emprego. Se eu chegar e perguntar, quem é você? Poxa, logo eu, pastor. Às vezes é mais fácil eu falar do Hélito do que falar do diácono Hélito, do que falar de mim. O maior erro do ser humano é conhecer o outro mais do que ele mesmo. E para isso eu quero que você aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: E disse quem? E disse quem? O que ele falou? E disse Deus, Ele pegou a trindade, façamos. Então nem Deus trabalha sozinho. Nem Deus trabalha o quê? É nós. Ele falou assim, ó, façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Se nós formos traduzir para o original, o que é imagem? O que é semelhança? É a mesma aparência. E às vezes eu achava que a aparência era assim, achava que Deus era feio, igual assim o meu irmão. Só para descontrair, tá, Moisés? Mas não quer dizer aparência, quer dizer da mesma capacidade. O que é capacidade? É a mesma maneira de fazer, de agir, de pensar. Então Deus falou lá em cima, quando Deus falou lá em cima em João 14, versículo 12 e 14, fala, digo-vos a verdade, aquele que crê em mim fará obras maiores. Fará o quê? Obras maiores que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque estou indo para o Pai. E eu farei aquilo que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando Deus fala em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, façamos um homem à minha imagem e à minha semelhança, Deus te criou, você, com a mesma capacidade que Ele. Vocês não entenderam? Deus te criou com a mesma capacidade dEle. Deus nos criou, querido, com a mesma capacidade dEle. Deus nos criou com a mesma força dEle. Deus nos criou com a mesma potência dEle. Deus nos criou com o mesmo dom dEle. Tanto é que Ele falou, se você crer, você fará obras. Quem falou? Foi o pastor Clésio? Foi quem que falou? Deus. Entenderam por que a primeira coisa que nós precisamos fazer é mudar aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos? Aquele que é dono de tudo, aquele que fez tudo, falou que você pode fazer obras maiores. E às vezes nós nos limitamos. Tá bom. O bom sempre será inimigo do ótimo. Tem pessoas que acham que já está bom,
Já está bom isso aqui, pastor, não precisa mais não. Não, pode ser ainda melhor. O bom sempre será inimigo do ótimo, porque é importante para o nome de Deus, com que a igreja dele atinge o nível de obras maiores. A igreja é um centro de treinamento que prepara cristãos, irmãos. Aquilo que o diácono o Hélito falou, a obra aqui é fácil. Lá fora, Deus conta com o seu dom, com o seu talento. Tem coisas que Deus chamou ele para fazer, tem coisas que Deus me chamou, tem coisas que Deus te chamou. Autoconhecimento é você saber aquilo que você é bom e aquilo que você é ruim. Ninguém é bom em tudo, mas tem uma coisa que só você faz com excelência. Coloca eu para louvar aqui. Poxa, obrigado. Olha só o vozeirão dele aqui. Tem coisas, bota eu para tocar ali, irmão. Eu vou tocar vocês. Tem coisas que você é bom, mas tem coisas que você não foi chamado para fazer. E quando eu faço aquilo que eu não fui chamado para fazer, eu perco tempo e ocupo o lugar do outro. Vou repetir, quando eu faço aquilo que não era para fazer, eu perco tempo e ocupo o lugar do outro. É o gomo da laranja querendo se encaixar na cabeça de alho. É isso que Deus quer da igreja? Não, Deus quer que nós sejamos e façamos obras, o quê? Porque obras pequenas, querido, é fácil de fazer. Agora, obras maiores, se você chegar naqueles arranha-céu de Dubai, aquilo ali é obras maiores. Em meio ao deserto se construir. Se você chegar lá em Jaceruba ou aonde é outro lugar que você falou que tem lá, você vê aquele homem sendo transformado, aquela família sendo transformada, isso é obras maiores. Se você vê a sua família, aquela pessoa que ninguém deu nada por ele, isso é obras maiores. Se você ganha 100 mil e dá 10 mil de dízimo, isso é obra maior. Não é a obra maior, é o valor, mas é aquilo que Deus está fazendo através de você, em você e na igreja através de você. Se você está aqui entregando um perfeito louvor, isso é obra maior. É você sendo aquilo que foi chamado para ser. Não é só mais um, é um em meio à multidão. É você pegar aquele quebra-cabeça. Tem 100 peças. Se faltar uma, não está completa. E tem gente pegando essa pecinha, pastor, e jogando fora. No final, ela faz falta. Autoconhecimento, querido, é você saber quem é você. É você fluir. Porque aquele que prometeu, ele é o quê? Aquele que prometeu, ele é o quê? Fiel. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E se ainda ele não cumpriu, é porque nós estamos em uma etapa que não era para estar. Ou não era ainda para ser realizado. Alguém que nasceu correndo? Não. Mas agora a gente já está correndo. Significa que existiu uma. Imagine o meu filho é Theo, está correndo para lá e para cá. Glória a Deus. Mas imaginem se ele escutasse eu. Poxa, Theo, fica quieto. Imagine só se ele tivesse me escutado ou escutado alguém no primeiro tombo, ele tivesse caído e tivesse levantado. Poxa, eles riram de mim porque eu caí. Ele não está nem aí. Ele continua a andar, ele continua a correr, ele não está nem aí porque as pessoas vão falar. Porque, sabe por quê? A mente dele, nós somos o hardware. E não foi ainda instalado nele, para você entender, o hardware é o seu telefone. E não foi instalado nele ainda nenhum aplicativo, o qual vai o quê? Colocar ele lento. Talvez você vai precisar ser formatado aqui. O que é ser formatado? Voltar ao modo original, tirar aquilo que pesa, os aplicativos, as fotos, as mensagens, tudo aquilo que não pesa. Jesus usava parábolas para a igreja entender. Então estou usando aqui a parábola do celular.
Nós precisamos tirar tudo aquilo, querido, que nos impede de viver obras maiores. Talvez aquilo que te impede é você dar ouvido a quem não era para dar ouvido. Talvez aquilo que te impede é aquilo que você escutou lá atrás, quando você teve a primeira oportunidade de chegar na frente de uma igreja, você começou a cantar e as pessoas riram de você e você falou, isso aqui não é para mim. E você deixou que alguém te paralisasse. Agora eu quero falar para você, sabe quem pode te paralisar? Fala assim, quem, pastor? Só você e Deus. Ah, pastor, eu não tenho amigo. Você precisa ser o seu melhor amigo. É você se acordar pela manhã e se elogiar, ó, você veio para dar certo. Tudo hoje na sua vida vai dar certo. Você é o cara, você é a cara. Tudo que você fizer vai dar certo, porque é importante para que Deus venha a ser glorificado, irmão, minha irmã. Primeiro passo, mudança de mente. Segundo passo, reconhecer quem nós somos. Quem eu sou? Sou filho do rei. Agora, quem é filho do rei, ele anda cabisbaixo. A nossa postura, imagine só um segurança. Vou brincar com Elias ali, aquele negão fortão, olha só. Armário aberto. Armário aberto. Ele bota respeito em qualquer porta, em qualquer lado de alguém. Mas ele pode ser o maior medroso, mas ele bota o quê? Respeito. Pode ter medo de barata, mas ele bota o quê? Respeito, postura. Postura. Então eu preciso ter postura de vencedor. Eu preciso ter o quê? Postura de vencedor. Agora, quem aqui olha só, na selva, quem é o rei? Quem é o rei? De tantas pessoas falar que ele é rei, eu sou mesmo. Uai, sou. Ele é mineiro. Mas ele é o mais bonito? Ele é o mais forte? Ele é o maior? Ele é o mais meigo? Mas por que ele é o rei? Ele assumiu o posto, postura. O elefante daquele tamanho, quando vê o leão, como que ele se sente? Medo. E o leão, quando vê o elefante? Lanche. Postura. Então, a partir de hoje, você precisa ter postura, querido. Porque o seu problema só te está preparando para algo maior e melhor. Porque Deus quer que a igreja dele viva obras maiores. Nós estamos debaixo da palavra profética. Então nós precisamos nos posicionar como vencedores? Não. Nós precisamos nos posicionar como o quê? Mais que vencedores. Porque eu quero viver obras maiores. Só que talvez você que está aqui nessa noite precisa de... Quem já correu de um cachorro? Muito. Quem já pulou o muro aqui por causa de um cachorro? Na sua autoconsciência, você conseguiria pular aquele muro sem nenhuma motivação? Então eu estou aqui para falar, vai Rex, pega eles. Pula, querido. Nós somos só motivados quando alguma coisa vem apertando. Mas eu quero te dar uma motivação maior aqui, querido. Você pode viver obras maiores para glorificar o nome de Deus e para que até a sua quarta geração venha testemunhar a sua tomada de atitude e decisões. Quem recebe essa palavra, fala amém. Agora aqui, o terceiro passo é... O terceiro passo aqui é... Fala a Deus. Quem está escrito ali? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, para de contar a historinha, irmão. Dá um sorriso para ela não ficar sem graça. Fala assim, eu preciso parar de contar a história. Tem pessoas que já escreveram um livro. A pior desculpa é aquilo que é verdade, irmão. Exemplo.
Quantos hoje estavam cansados e poderiam estar em casa? Viajei ontem o dia inteiro, cheguei hoje, cheio de reuniões, corri para estar aqui. Poderia estar em casa descansando. É mentira? Mas é uma verdade, se tornou desculpa. E quanta desculpa que você tem dado para você mesmo? Se alguém chegar para você e te prometer algo, Luciene, como que você fica, Luciene, se alguém te prometer algo e não cumprir? Dá vontade de você pegar no pescocinho. Dá, irmão, tem hora que, né? Agora eu quero te perguntar, quantas das vezes que você falou, segunda-feira eu vou começar a ler a Bíblia? Segunda-feira eu vou começar minha caminhada. Vou começar meu jejum. Aí essa mesma pessoa vai e conta a historinha. Não, amanhã, deixa para depois. É mentira, irmãos? E por que às vezes nós não vivemos obras maiores? É porque o hoje sempre vai ser amanhã. Eu queria começar hoje, o meu hoje. Só que nós precisamos aprender. Eu aprendi algo quando eu li o livro de Augusto Cury. Ele fala que nós precisamos aprender a contemplar o belo. O que é aprender a contemplar o belo? É você aproveitar o hoje. Por que as pessoas... O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Mas o futuro é algo que pode vir e não acontecer. E às vezes eu fico ansioso querendo viver o amanhã, ou preocupado com a conta que eu tenho que pagar amanhã, se eu não sei nem se eu vou levantar amanhã. E acaba que eu esqueço de viver A única certeza que eu tenho é amanhã, é hoje, é agora. Então, se tem para fazer, faça o seu melhor. Pode ser que você não tenha a segunda oportunidade para fazer o melhor. E vamos lá. A Bíblia fala, Marcos capítulo 5, versículo 25. Tá? E certa mulher que havia, quantos anos? Ela tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quando tinha. E nada ali aproveitando isso. Antes, indo o quê? A pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia-se, tão somente eu tocar nas suas vestes, outras traduções falam, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairia, e disseram-lhe, me perdi, queridos. Pode ler vocês que eu me perdi. Temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Um texto interessante, e essa é a última, embora se deixasse a gente varar à noite, eu gosto. Pare de contar a historinha. Essa mulher, ela é judia, e a Bíblia fala durante 12 anos, ela tinha hemorragia. Eu posso imaginar que ela tinha dinheiro, que a Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha, que não tinha, e de vez dela melhorar, ela estava piorando. E toda a história que ela escutava dos médicos, que ela escutava da sua própria família, é que a vida dela, que aquela situação não tinha mais o quê? E de todo mundo falar que não tinha mais jeito, que ela passou o quê?
acreditar. Só que não era só isso, ela era judia, então o período menstrual da mulher, para eles, ela é considerada como impura, então ela não podia viver em sociedade. Eu posso imaginar então que ela tinha dificuldade também de congregar. Como era a postura emocional dessa mulher? Será que ela vivia bem? Ou ela só ficava no cantinho? Será que ela tinha amigos para incentivá-la? Só que ela ouviu que por ali iria passar. Quem? Jesus. Teve pessoas que Jesus curou cuspindo. Teve que Jesus curou colocando a mão, transformando. Mas ela pensou. Ela contou. Qual é a história que ela contou para ela? Ela começou a contar uma história para ela mesma. Se eu tão somente tocar na orla das vestes deles. Só que tem um ponto importante. Era falta de respeito uma mulher judia tocar na orla das vestes dele. Tanto é que a Bíblia fala que ela temendo e tremendo, porque ela temia, porque ela desobedeceu, ou ela saiu fora de uma regra, e ela fez aquilo que talvez ninguém tinha coragem. Talvez para eu ou você assumirmos um patamar de obras maiores, nós precisamos fazer coisas o quê? Maiores e diferentes. Ela foi A outra situação que não está aqui, mas é daquele aleijado que ficou 38 anos esperando com que um anjo descesse e movimentasse. Só que ele teve a sorte que Jesus estava ali, mas ele poderia ter, esses 38 anos, querido, ele poderia ter, talvez, sair assim no noticiário, homem com paralisia morreu afogado. Ele iria morrer com dignidade, porque ele queria fazer com que o favor de Deus vinha sobre ele através da atitude dele. Só que ele ficou esperando a água agitar. Ele ficou dependente de alguém levar ele. Tanto é que ele falou: Jesus, toda vez que eu tento ir lá, não tem ninguém que me leve. Poxa, toda vez que eu tento enviar o meu currículo, alguém já enviou. Toda vez que eu bato na porta, alguém bateu antes de mim. É uma verdade que se torna uma desculpa. E nós contamos eu sou filho de mãe solteira, eu nasci em bairro pobre. É uma verdade que você tem utilizado como historinhas para se colocar como coitado. Só que Deus não tem prazer nisso. As águas estão agitando, ou a água está parada, mas aquele que crê fará obras maiores. Aquele que crê fará obras maiores. E quando eu falo fará, querido, quando as bênçãos vêm sobre mim, é só eu sou abençoado? Só eu sou abençoado? Quando Elias orou lá e falou: veio aí uma pequena nuvem, só choveu. É igual aqueles desenhos, só choveu só para Elias. Todo mundo foi abençoado. Eu quero profetizar, querido, obras maiores na sua família, obras maiores na sua casa. Até seu vizinho será alcançado pela tua bênção. Até toda a sua família, até a sua quarta geração será abençoada. Só que existe, sabe aquele mais? As pessoas vão falando: só notícia boa, mas qual a história que você tem que parar de contar para você? Pastor, ou qual história que você precisa contar para você de maneira diferente? A mulher do fluxo de sangue contou a história para ela de maneira diferenciada. Eu vou lá, vou tocar nas vestes dele. Jesus colocou a mão na cabeça dela, pegou um óleo ungido e ungiu ela, abraçou ela,
fez lá, cuspiu lá e colocou nela. Não, ela atraiu o favor de Deus sobre a vida dela. Ela atraiu o favor de Deus sobre a vida dela. E o que aconteceu? Filha, a tua fé. Filha, a tua fé. Deus está olhando para a igreja dele e está falando: filho, a tua fé. Filha, a tua fé. O que nós podemos colocar diante de Deus hoje? Todo mundo tem história triste, querido. Poucos têm história de superação. Tem pessoas que pegam aquela história triste e continuam nele. Agora, tem pessoas que têm aquela história triste e se potencializa nele. Japão, aquela bomba de Nagasaki e Hiroshima. Talvez se não fosse aquela bomba, Japão não seria uma das maiores potências. Os Estados Unidos tem um prédio que eu esqueci lá, que eles construíram nos anos de 1980, lá, ou 1930, que no meio da crise eles construíram aquele prédio em menos de um ano. E todo mundo que passa tem aquele referencial. Quero concluir nessa noite. Primeira coisa que você precisa fazer: muda a sua maneira de pensar. Segunda coisa, reconheça aquilo que Deus colocou em você. Terceira coisa, pare de contar historinhas. Se for para contar a história, conta a sua história de superação. Mesmo que esteja tudo desfavorável, mas o favor de Deus virá sobre a sua vida. Mesmo que esteja tudo bom, bom para Deus não vale, tem que ser ótimo. Aqui quando eu era do prezinho, a professora colocava lá: excelente, parabéns. Mas se ela não colocasse estrelinha, não estava bom. Tinha que ser o ótimo, o parabéns e as 3 estrelinhas. Chegava em casa todo orgulhoso e mostrava para a mãe. E Deus quer nos abençoar com estrelinha. É importante para o nome dele. É importante para o nome de quem? Pastor. Fique de pé nesse momento, querido. Só para vocês acharem já que a gente está terminando. O pastor coloca de pé porque está terminando, né? Só para vocês acharem. Então, ali, para vivermos obras maiores, nós precisamos nos conectar com o melhor que Deus tem para nós. O bom sempre será inimigo do ótimo. Quem quer viver obras maiores? Fala amém. Mas eu quero revelar algo para você. Deus não vai fazer algo novo para você. Por quê? Pergunta por quê? Ele já fez. Por quê? Ele já fez. E toda vez que ele, não sei qual é a passagem, mas ele falou assim: diga ao fraco, eu sou o quê? Diga ao fraco, eu sou o quê? Eu sou o quê? Forte. E lembra do arquiteto? Do engenheiro, ele vê a obra antes do quê? Já está produzido. Tudo o que precisa, ele já sabe. Está escrito, está determinado. Lembra do texto que nós vimos aqui? Que fala em Mateus: e antes de nós sermos informes, ele já nos conhecia, e ainda pelo nome. O que você precisa, Deus não vai te dar, ele já te deu. Está onde? Está onde? Está dentro de você. Deus é tão inteligente, querido, que ele não faz recall. Recall. O que é recall? A produtora, a montadora vai lá, constrói o carro e vê que eles erraram no processo de montagem. E todo aquele lote tem que voltar para recall, fazer de novo. Deus não faz isso. Por quê? Ele te fez perfeito.
Cada rins, cada órgão, ele tem um papel fundamental. Se parar algo, o corpo sente. Você é importante para o corpo. Não se desconecte do corpo. Tem algo que você tem que eu não tenho. Contribui com isso aqui nessa igreja. Para viver obras maiores como pastor, eu preciso me ver eu melhor. Quem você tem dado ouvido? Quem você tem escutado? Conte uma nova história sobre você mesmo. Por que Deus nos fez perfeito? Alguém que já cortou o dedo, deu aquele talho no dedo. O que aconteceu? Recompôs, nasceu tudo de novo. Nós somos criados para seres imortais. O nosso corpo, ele gera os nutrientes necessários para cada... Nós alimentamos, ele vai separar, vitamina D para cá, vitamina C para lá. Cada órgão precisa de tal coisa. Deus é inteligente. Agora, sabe com que ele está preocupado? A Coca-Cola, se ela deixar de vender durante 100 anos, ela se mantém só pela marca. O nome é importante. Por que eu estou falando de obras maiores? O nome de Deus precisa ser glorificado através de nossas vidas. No negócio, na escola, nos colégios, na rua, nós precisamos dominar. Quando a Bíblia fala, ide pelo mundo e pregar o evangelho, a gente acha que é territorial, né? Também, mas ide pelo mundo, lá no colégio, lá no seu trabalho, lá na sua escola, obras maiores. E eu quero orar pela amada igreja nessa noite. Orar, e queria também que você orasse. Será que você precisa contar uma nova história para você? Será que você precisa, querido, mudar aquilo que você pensa sobre você mesmo? Será que você precisa ser seu maior e melhor amigo? Oh, xerebaladeira sorecanta. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Ele já morreu, já levou sobre Ele todas as dores, e nisso Ele quer que você vivencie o melhor que Ele tem preparado para você. Eu quero viver obras maiores de Deus sobre a minha vida, para que o nome dEle seja glorificado. Eu quero viver a obra maior que Deus tem preparado para mim, para a minha casa, para a minha família, para que o nome dEle seja glorificado. E quero que você ore sobre você. Coloque a mão sobre sua cabeça. Seja o seu profeta nessa noite. Seja o seu profeta nessa noite. Profetize bem sobre a sua vida. Você sabe aquilo que você precisa mudar. Você sabe aquilo que você precisa deixar de fazer. Você sabe aquilo que você precisa continuar a fazer. Libere sobre a sua vida palavras de vitória. Oh, Espírito Santo de Deus, abençoe a tua igreja nessa noite, Deus. Conecte-nos ao Senhor com teu sonho. Conecte-nos ao Senhor com a tua vontade, para que a tua amada igreja possamos viver o novo que o Senhor tem preparado para nós, que é uma abundante chuva, ó Pai amado, sobre a palavra profética que nós possamos vivenciá-la, não só, Pai amado, Senhor, vê-la, mas vivê-la, nos enchermos, ó Pai, por esse momento, vivenciarmos esse momento, oh Espírito Santo de Deus, nós possamos viver obras maiores. Glorifica o nome dEle, glorifica o nome dEle neste lugar, glorifica o nome dEle neste lugar. Ele está aqui, oh, manifeste diante da glória dEle neste lugar. Oh Deus, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Oh, uma nova história Deus tem para a sua vida, meu querido. Oh, uma nova história Deus tem para você. Oh, Espírito Santo.
Nós te agradecemos o Senhor, Pai. Nós te louvamos o Senhor, por tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Da tua fonte vou mergulhar.